a nossa último método aqui da nossa aula de exercícios resolvidos é o método das secantes. Lembrando que esse é o mesmo método de Newton, eu apenas aboli a necessidade de conhecer a derivada analítica da função. E eu vou trocar essa derivada pelo coeficiente angular, ou seja, o valor numérico, claro, dessa derivada, pelo coeficiente angular da reta secante à curva, em vez de ser a reta tangente, tá certo? Então, eu vou aproximar a reta secante, a reta tangente, o coeficiente angular da tangente, pelo coeficiente angular da reta secante. E é claro que à medida que eu vou chegando cada vez mais próximo da raiz, esse valor dessa derivada vai ficando cada vez mais preciso, certo? Apesar de eu estar com a secante. Então, vamos resolver aqui com erro inferior a 0,1%. Essas duas equações, se x3 menos 7 igual a zero, e arco seno x menos π sobre 9 igual a zero. Vamos passar então aqui agora para o nosso quadro branco e vamos pegar então a nossa primeira equação, x ao cubo menos 7 igual a zero. Lembrando que aqui a gente está calculando, na verdade, a raiz cúbica de 7. Então, f' de x é igual a 3x ao quadrado. A minha função de iteração φ de x é x menos a razão entre f e f'. F é x3 menos 7. F' é 3x ao quadrado. O meu intervalo de busca é o intervalo 1, 2. Lembrando que f de 1 é menos 6 e f de 2 é igual a 1. Certo? Então, eu vou identificar as minhas iterações 0, 1, 2 e 3. O valor de x1. Os valores de x2 ao longo das iterações, os valores de xc ao longo das iterações, f de x1, f de x2, f de xc, e o erro relativo cometido em cada uma das iterações. Então, no intervalo de busca 1, 2 aparece aqui, na iteração 0. F de 1 é menos 6, f de 2 é igual a 1, e eu posso calcular o meu xc como sendo 1,8571, e com esse valor determinar f de xc como menos 0,59475. Aqui a evolução da tabela é sempre nesse sentido. Então aqui eu tenho 1,8571. 1, que f de 1 é 1. F de x1 é 1, que é menos 5,9475 vezes 10 a menos 1,
menos 2,7526 vezes 10 a menos 2, erro de 2,8%, e aqui 91,04. Novamente a minha tabela evolui assim, 1,8571, 1,9104, este número menos 5,9475 vezes 10 a menos 1, menos 2,7526 vezes 10 a menos 2, 1,9130, 8,2045 vezes 10 a menos 4. Nessa iteração já o erro é 0,1%, mas ele precisa ser inferior a 0,1. Então agora 1,9104, 1,9130, 2,7526, 10 a menos 2, 8,2045, 10 a menos 4, 1,9129, menos 1,0777 vezes 10 a menos 6, 0,004%. Então, se as minhas aproximações, desculpe, não aqui, mas aqui, se as minhas aproximações estão aqui e foi nessa iteração que o meu erro caiu abaixo de 0,1%, então a minha resposta é 1,9129 para a raiz cúbica de 7 com 5 algarismos, é na verdade aproximadamente igual, 9129. Ok? Então agora nós podemos prosseguir ao nosso exercício número 2. Agora nosso exercício número 2 é o arco seno de x menos π sobre 9 igual a 0. A minha derivada, então, é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, a minha iteração aqui, 0, 1 e 2, x1, x2, xc, f de x1, f de x2, f de xc e o erro cometido.
aqui o meu intervalo de busca 0,5. Já expliquei no outro problema que aqui, como o domínio do arco seno é de -1 a 1, não me permite ter um intervalo de busca unitário. Então, eu reduzo esse intervalo de busca para 0,5. Então, aqui eu tenho menos 0,34907, 0,17453, menos, aqui então, 0,33333, menos 9,2289 vezes 10 a menos 3, sem erro na primeira iteração, na iteração 0. Esse valor, como já falamos, evolui para cá. 0,33, 0,17453, menos 9,2289 vezes 10 a menos 3, 0,3417 menos 3,3672 vezes 10 a menos 4, com erro de 2,4%. Atualizando agora a segunda iteração. Zero vírgula 34.202. E aqui o meu erro já de 0,09%. Não há necessidade de calcular este valor. Então, a minha raiz 0,34.202.